Pessoal, aqui é a professora Micena e eu comentarei sobre os acidentes ósseos da tíbia e da fíbula. A tíbia é o segundo maior osso do corpo, que se encontra posicionada anteromedialmente em relação à fíbula. Apresenta a epífise proximal e a epífise distal. Na sua porção proximal, é possível observar a presença do côndilo medial e do côndilo lateral, sobre os quais se encontra a face articular superior, composta por duas faces articulares lisas relativamente planas que entrarão em contato com os côndilos medial e lateral do fêmur, compondo dessa maneira parte da articulação do joelho. É possível notar entre as faces articulares a presença de uma saliência chamada de eminência intercondilar, que se encontra limitada por duas outras saliências ósseas menores, denominadas de tubérculos intercondilares, medial e lateral, aos quais se encontram fixados o menisco medial e também o menisco lateral. Anteriormente à eminência intercondilar, é possível notar a presença da chamada área intercondilar anterior, que servirá como ponto de fixação do ligamento cruzado anterior. Posteriormente à eminência, observa-se a área intercondilar posterior, que servirá para a fixação do ligamento cruzado posterior. A tíbia apresenta ainda na porção proximal em sua face anterior a presença de uma saliência óssea rugosa desenvolvida, chamada de tuberosidade da tíbia, ao qual se encontra fixado o ligamento da patela, que representa a continuação da extremidade distal do tendão do quadríceps femoral. A face posterior da tíbia, ainda em sua porção proximal, é possível observar a chamada face articular fibular, um acidente ósseo que permitirá o contato, então, com a face articular da cabeça da fíbula. A partir do côndilo lateral e seguindo em direção à margem medial da tíbia, observa-se a presença de uma saliência óssea discreta, denominada linha do músculo sóleo, onde nós temos então a fixação proximal do músculo de mesmo nome. Na face lateral da tíbia, é possível notar a presença de uma margem denominada de margem interóssea, que permitirá a fixação da membrana interóssea, garantindo dessa maneira a união entre a tíbia e a fíbula. Ainda em direção à sua porção distal, nota-se dessa maneira na epífise distal da tíbia, em sua face lateral, a presença do acidente ósseo chamado de incisura fibular, que permitirá a ligação, a união à extremidade distal da fíbula, compondo dessa maneira a articulação tíbio-fibular distal ou sindesmose tíbio-fibular. Na sua face, então, distal, é possível notar que a tíbia apresenta um processo que se prolonga medial e inferiormente, chamado, então, de maléolo medial. Observando em uma vista inferior da tíbia, nota-se a presença, então, da chamada face articular inferior e face articular do maléolo medial, que participarão, então, juntamente com o talos, da formação de parte da articulação do tornozelo, a denominada articulação talocrural. A fíbula, por sua vez, é um osso posicionado posterolateralmente em relação à tíbia e apresentará então a epífise proximal e a epífise distal. Em sua parte proximal, observa-se então a chamada cabeça da fíbula, onde temos então a chamada face articular da cabeça da fíbula, que entrará em contato então com a tíbia na face articular fibular. Na cabeça da fíbula é possível notar ainda um processo um pouco mais saliente, denominado de ápice da cabeça da fíbula. Nota-se que a fíbula apresenta então sua porção lateral um aspecto mais rugoso, que servirá para a fixação de músculo do compartimento posterior da coxa, o denominado bíceps femoral. Ainda observando a fíbula em uma face medial, é possível notar a chamada margem interóssea, que servirá para a fixação da membrana interóssea, garantindo então a união entre tíbia e fíbula. Observe-se então a margem interóssea. Notando-se agora a porção distal da fíbula, é possível observar que ela se prolonga em sentido inferior e lateralmente, formando dessa maneira o chamado maléolo lateral. Nessa vista inferior entre tíbia e fíbula, nota-se então na tíbia face articular inferior, face articular do maléolo medial,
conforme notamos no slide anterior. Observa-se também o maléolo lateral da fíbula, onde é possível notar a presença de uma face que entrará então em contato com o tálus, contribuindo para a formação da articulação talo-crural mencionada anteriormente. Essa face é a chamada face articular do maléolo lateral. Observa-se ainda nessa porção a presença também de uma depressão agora rugosa, chamada de fossa do maléolo lateral, ao qual encontra-se fixado um ligamento nessa região. Então, novamente, é possível notar a epífise distal da fíbula sendo composta por uma parte lisa e uma parte rugosa. A parte lisa, denominada de face articular do maléolo lateral, ajudando na formação da articulação do tornozelo. Já a outra face rugosa é a fossa do maléolo lateral, que serve para a fixação de ligamento. Por hoje é só. Espero que vocês aproveitem os próximos vídeos relacionados aos demais conteúdos. Um abraço!